Vamos saber quem está na casa pela primeira vez. Bem-vindos. Pedimos que se sintam em família, com todo o respeito. No final estamos disponíveis para qualquer esclarecimento que entendam obter. Entretanto, vamos dar início ao nosso trabalho com a leitura de uma mensagem de Emmanuel, do livro Vinha de Luz. E é uma mensagem sobre oração e renovação. É um comentário de Emmanuel a um excerto da carta de Paulo aos Hebreus. E diz a carta de Paulo: holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. E Emmanuel comenta: é certo que todo o trabalho sincero de adoração espiritual levanta-nos a alma e levando-nos os sentimentos. A súplica no remorso traz-nos a bênção das lágrimas consoladoras. A rogativa na aflição dá-nos a conhecer as deficiências próprias, ajudando-nos a descobrir o valor da humildade. A solicitação na dor revela-nos a fonte sagrada da inesgotável misericórdia. A oração refrigera, alivia, exalta, esclarece, eleva, mas, sobretudo, afeiçoa o coração ao serviço divino. Não olvidemos, porém, de que os atos íntimos e profundos da fé são necessários e úteis a nós próprios. Na essência, não é o Senhor quem necessita das nossas manifestações votivas, mas somos nós mesmos que devemos aproveitar a sublime possibilidade da repetição, aprendendo com a sabedoria da vida. Jesus espera pela nossa renovação espiritual acima de tudo. Se erraste, é preciso procurar a porta da retificação. Se ofendeste a alguém, corrige-te na devida reconciliação. Se te desviaste da senda reta, volta ao caminho direito. Se te perturbaste, harmoniza-te de novo. Se abrigaste a revolta, recupera a disciplina de ti mesmo. Em qualquer posição de desequilíbrio, lembra-te de que a prece pode trazer-te sugestões divinas, ampliar-te a visão espiritual e proporcionar-te consolações abundantes. Todavia, para o Senhor, não bastam as posições convencionais ou verbalistas. O Mestre confere-nos a dádiva e pede-nos a iniciativa. Nos teus dias de luta, portanto, faz os votos e promessas que forem do teu agrado e proveito, mas não te esqueças da ação e da renovação aproveitáveis na obra divina do mundo e sumamente agradáveis aos olhos do Senhor. Pois bem, fica feito o convite, então, para unirmos os nossos pensamentos, as nossas almas, em oração singela, dirigida a Deus e a Jesus. E nesta época em que recordamos Jesus menino, seja a nossa oração dirigida a esse momento épico, indelevelmente gravado nas nossas almas, porque a luz solar, o Rei Solar, esteve entre nós para nos trazer o seu amor, a sua misericórdia e, sobretudo, deixar-nos um roteiro para a vida. Roteiro de amor, de harmonia, de reconciliação, de pacificação interior, mas também de coragem e ânimo para os desafios que se nos colocam, as leis da vida, para cumprirmos a lei do progresso, lei divina, já que estamos irremediavelmente destinados ao bem, à perfeição, à felicidade, que não é deste mundo. Então, neste momento, unamos os nossos pensamentos
colocando na nossa tela mental aquele momento em que Jesus chega à Terra. Num lugar singelo, na companhia de animais, os únicos que o acolheram naquela hora suprema. E seus pais, que no momento sagrado se entregaram com fé aos desígnios do Senhor. E eis-nos transportados para esse momento, para juntarmos ao coro celestial as nossas vozes de oração, de humildade, para a tarefa e para o momento em que nos encontramos. Peço desculpa. Isabel, feche uma porta da rua, está bem? Se não se pode. Obrigado. As nossas almas em festa pela partilha de emoções, cantamos glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Querido Jesus, nesta época em que te recordamos menino, voltamos a nossa atenção para te vislumbrar. Os olhos de intenso brilho, o teu sorriso nos lábios, o teu semblante pacificado, que nos deslumbra a alma, que damos-nos, Senhor, a teus pés, louvando a Deus por esse momento, e em espírito de gratidão, os nossos melhores votos para que permaneças connosco, Senhor, amparando-nos ainda a fragilidade dos nossos passos, a natureza das nossas limitações, para que possamos superar as arestas vivas do nosso caráter, onde se alojam ainda o egoísmo e o orgulho, para que saibamos trabalhar a intimidade e assim superar essas dificuldades, a fim de nos tornarmos criaturas de bem e mais próximas de vós. Ó Mestre, nesta época em que se redobram esforços para a consecução do bem junto dos mais necessitados, lembramos aqueles, Senhor, que, tal como tu, sem onde reclinar a cabeça, são atirados para as franjas da sociedade, onde vicejam a indiferença, a tristeza, o desespero. E se não conseguimos estender materialmente as mãos e alcançar todos eles, a nossa oração é o desígnio maior das nossas almas para te levar aos corações aflitos, àqueles que anseiam por encontrar a âncora das suas vidas, que lhes traga consolo, que lhes traga paz, que lhes traga harmonia íntima face às dificuldades da vida. Mestre querido,
foi para todos esses que tu vieste à terra, sobretudo, para aqueles que te procuram humildemente, para que encontrem em ti o roteiro de vida que necessitam. Abençoa, pois, Senhor, ainda toda a humanidade, nos lares mais abastados, mas nos desprovidos de bens, de afeto e de amor. Para aqueles onde ainda se vive um clima de desconfiança, de perturbação, quiçá mesmo de violência, para que a tua luz, Senhor, alcance todos esses redutos, eventualmente de dor, de sacrifícios. Mestre querido, envolve o planeta e a sua humanidade nos dois planos da vida, nas bênçãos do teu amor. E para a tarefa da manhã, para a qual nos reunimos concorrendo os nossos melhores propósitos para que ela se realize com elevação, em espírito fraternal, solidário, de corações entrelaçados, para que façamos jus à tua presença. Muito obrigado, Senhor. Vamos continuar com a obra em estudo do Evangelho, e aqui no caso em concreto, no capítulo 27, o tema geral, pedi e obtereis. Instruções dos Espíritos, hoje, a maneira de orar. Então, vamos ouvir o que nos dizem os Espíritos a respeito da oração e como ela deve ser encarada e exercida. No item 22, o dever primordial de toda a criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar o seu regresso à vida ativa de cada dia é a prece. A prece é, sinteticamente, um veículo de ligação a Deus e que tem, ou procuramos estabelecer por esse meio, dois sentidos quando nos dirigimos a Deus: levar o melhor de nós e trazer, sentir a presença de Deus, que no reverso encontra em nós campo arável, tantas vezes perturbado pelas dificuldades da vida, pelos desafios, mas o momento de oração deve ser encarado como um momento de recolhimento íntimo, de aproximação a Deus, de abertura da alma aos desígnios da vida, mas procurando, acima de tudo, que a oração seja uma conversa simples, humilde, leal e sincera para com o Criador. É, em forma sintética, aquilo que ela deve conter. Deve ser curta, simples, objetiva e deve, de facto, traduzir o melhor de nós. Curta é subjetivo porque, para evitar o desvio dos nossos pensamentos para interesses que não tenham a ver propriamente com a oração, já que as condições de concentração ainda são, na maioria, mais difíceis. E não é por muito se orar que, de facto, se obtém as graças de Deus. Objetiva, que é para nós não nos perdermos pelos campos da filosofia. Desde que mantenhamos a concentração e a sinceridade, que elas possam traduzir os nossos melhores sentimentos, a verbalização dos nossos pensamentos, é o ideal. Então,
ela deve ainda servir para pedir, louvar e agradecer. Pedir aquilo que de facto entendemos ser o mais útil para a nossa vida, a nossa existência. Louvar a própria vida, o amor divino, já que nós fomos criados por Deus, somos obra divina, Deus permanece em nós e esse objetivo maior de que Deus estabeleceu para a nossa existência, apesar das aparências, é chegarmos à perfeição. Passo a passo, dependendo do ritmo e do nosso interesse imprimido no nosso empenho, no nosso trabalho, assim vamos nos afastando da retaguarda da vida a caminho desses planos superiores estabelecidos, onde os espíritos mais elevados já se encontram há muito, como é o caso de Jesus. Então, agradecer também todas as circunstâncias da vida, porque aquilo que aparentemente nos parece um mal é muitas das vezes um bem, já que é um convite para a reflexão a respeito da vida. Porque estamos aqui, de onde viemos e para onde desejamos ir. Então, por que razão é que a vida nos coloca desafios difíceis, rudes, provas, se não mesmo resgates difíceis? E aparentemente dá-nos a ideia de que Deus se esqueceu de nós, mas jamais, porque Ele permanece no íntimo de cada um. É a vida que nos alimenta, já que nós somos eternos, a vida que nos alimenta é Deus em nós. Portanto, ninguém vai desaparecer da vida. Jamais. Então, é a consciência dessa presença em nós que nos impele para diante e para cima, é a força divina. Quase todos vós orais, mas quão poucos são os que sabem orar. Que importam ao Senhor as frases que articulais, ligadas maquinalmente umas às outras, fazendo disso um hábito, um dever que cumpris e que vos pesa como qualquer dever. Nós temos, de facto, hábitos que são ancestrais, se não do presente, do passado. E o passado volta sempre. E esse passado nem sempre volta nas melhores condições, já que maus hábitos adquiridos no passado, viciosos muitas das vezes, tornam-se presentes, um convite que retorna à vida atual. E, para além das questões de natureza cultural e religiosa, nós encaramos a nossa relação com Deus como uma relação comercial. E então procuramos que nessa relação o nosso interlocutor possa sempre trazer-nos aquilo que nós pretendemos e a baixo preço. Porquê? Porque o convite que Deus faz a cada um de nós não é superior às nossas forças. Nós estabelecemos compromissos antes do nosso reencarno e, como tal, tivemos conhecimento não só do passado, das insuficiências de natureza moral e estabelecemos o programa seguinte, da reencarnação seguinte, para que pudéssemos elevarmos-nos um pouco mais na escala dos espíritos. Isto é, na escala da evolução. E esse compromisso, todo ele, é recheado de provas, é recheado ainda de alguns resgates e que exigem, de facto, sacrifícios. E é para
esses compromissos que a doutrina espírita chega e pela voz dos espíritos e testemunhos pessoais, não só daqueles que nós atendemos e entendemos como espíritos superiores, mas também aqueles que sofrem do outro lado, vêm dar o seu testemunho para que tenhamos em linha de conta a realidade espiritual. E como tal, nós, por questões, como já disse anteriormente, por questões de natureza cultural e religiosa, a nossa relação com Deus procura ser o mais sintética possível e sistematizada, formatada para determinados parâmetros. Ora, estabelecendo, ou partindo, melhor dizendo, do lema fora da fé não há salvação. Contrariamente àquilo que Jesus estabeleceu naquela máxima em que reduziu toda a lei divina e dos profetas, como ele anunciou aos seus interlocutores, a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, este é um apelo à razão. À razão. E é fácil para qualquer criatura de mediana inteligência perceber que Jesus não fala de religião. Jesus fala de atitude. Jesus não trouxe nem inaugurou nenhuma religião. Se assim quisermos entender, Jesus falou e apelou à religião do amor. E é fácil. Qualquer um de nós entende amar o próximo como a nós mesmos. E quando foi levantada a dúvida a respeito do próximo, Jesus deixou a lição do bom samaritano. Ora, se nós nos colocarmos no lugar do próximo, é fácil perceber como é que desejamos que o outro se relacione connosco, que olhe para nós. Portanto, este conceito foi o conceito que Kardec, através dos espíritos, reaviva o espírito, a realidade, aquilo que é de entendimento comum e de convergência para todas as doutrinas religiosas e filosóficas, ou seja, a caridade. A caridade é o espaço, segundo Kardec, e com toda a propriedade, onde todas as doutrinas, todas as filosofias, todas as religiões se podem encontrar, porque ela tão somente exige dos homens o bem por amor ao bem. Agora, caminhos para chegar aí, eles podem ser os mais diversos, religiosos ou não, materialistas até segundo o conceito humano. Esse espaço é o ponto de encontro e é ponto capital para que nós nos possamos, através da prática e do exercício, afastarmos-nos da retaguarda da vida. Então, onde começa a caridade? É dentro de mim mesmo. A caridade é a força que me impulsiona, que me dá coragem para trabalhar o meu caráter, a minha intimidade, olhar para mim. O que é que eu preciso de trabalhar para estabelecer aquilo que a psicologia moderna trata concretamente os bons espíritos da reforma íntima ou moral. Ora, não há caridade sem reforma moral. Pode haver, de facto, alguma aparência, mas caridade não há. Porquê? Porque aquilo que é a pedra basilar da caridade é a humildade. É aí que assenta a caridade, mãe de todas as virtudes. Então, porquê a humildade? Porque é a humildade que nos coloca ao nível do próximo, que nos faz descer dos nossos patamares da vaidade e coloca-nos lado a lado, ao mesmo nível do nosso próximo. Essa é a pedra, é o alicerce principal da caridade. E tudo agora se eleva a partir daí. Então, o exercício da caridade tem por primeiro desafio a caridade conosco mesmo.
para depois podermos entender o próximo e agir segundo o Espírito, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E tudo fica muito mais fácil. Porque se assim não for, a caridade é tão somente a projeção do ego, de que aqui falámos há umas semanas. Portanto, da nossa vaidade ou do nosso orgulho. E mascaramos na dor do próximo as nossas próprias dores. Quais são? Do orgulho e do egoísmo. Porquê? Porque nós não enfrentamos essas feras. Temos medo de as enfrentar. Porque isso exige sacrifício. É mais fácil dar o pão ao pobre, sob o ponto de vista material, do que trabalhar os maus pendores morais que ainda vicejam na alma. E por isso, a criatura acobarda-se e não enfrenta essas feras e prefere mascará-las através daquilo que se convencionou ser a caridade. E que, em profundidade, não tem qualquer identificação com o espírito proposto por Jesus. Alguma dúvida sobre a matéria? Estamos esclarecidos? Muito bem, então seguimos adiante. A prece do cristão, do espírita. Nós estamos a falar aqui da caridade, de acordo com a doutrina espírita, para nós. É para nós espíritas. Não é para nós darmos lições aos outros. Porque cada um tem o seu caminho próprio e vai descobrir aquilo que procura na altura própria. Portanto, o propósito da doutrina espírita não é um propósito impositivo. Isto é, de chegar ao outro de forma impositiva. Portanto, a prece do cristão, do espírita, seja qual for o seu culto, deve dizê-la logo que o espírito haja retomado a sujeição da carne. Portanto, logo que retorne à vida física depois de uma noite ou bem dormida, ou mal dormida. Às vezes, nem sempre elas correm como nós gostaríamos, não é? Deve levar-se aos pés da majestade divina com humildade, com profundeza, num ímpeto de reconhecimento por todos os benefícios até aquele dia. A vida no corpo físico, as vicissitudes, que são a oportunidade para ressarcimento de dívidas contraídas para com as leis da vida. Ora, se nós não tivéssemos sido submetidos à prova da reencarnação, porque são milhões os espíritos que estão aqui na envolvência magnética espiritual da Terra, que ou não querem ou não estão ainda em condições de reencarnar. E outros até são rejeitados. São rejeitados no plano material. Ora, podermos reencarnar é uma dádiva divina. Porquê? Porque enquanto nós estamos do lado de lá, não temos as condições, não estão reunidas as condições para se poder colocar em prova os nossos compromissos. Então, quais são esses compromissos? Todos nós temos essa missão. É sair daqui melhor do que quando aqui entramos. Ora, assim sendo, não há ninguém que possa sair daqui melhor se não enfrentar as suas dificuldades íntimas. O orgulho, o egoísmo e os seus sucedâneos. Ora, então, é aqui que, de facto, é a prova de fogo. Entre comas, nós somos enviados à reencarnação, ao contacto com a matéria, onde estamos sujeitos a um programa estabelecido previamente na espiritualidade com a nossa participação, foram as nossas escolhas, e quando aqui chegamos, esses compromissos vão acontecer naturalmente. Ora, portanto, é aqui que, fazendo uso do livre-arbítrio, nós vamos começar a fazer escolhas. Então, quando se fala do perdão
E se é defrontado com esse desafio, eu vou raciocinar e pensar como é que vou agir. Ou ajo espontaneamente, porque está estabelecida a virtude, e é espontâneo, ou se ela ainda não está estabelecida, porque é que eu devo perdoar? Perdoar, mas esquecer, não é? Eu perdoo, mas não esqueço. Ainda é uma forma de tentar, digamos assim, olhar de um ângulo de viés para o problema. De frente, perdoar é esquecer de facto. É um bocado difícil, não é? Ninguém nos ouve, fecha a porta, vamos aqui conversar só entre nós. É um bocadinho difícil, não é? Mas, Alexandre, podemos nos esquecer, só que a emoção, portanto, ao recordar aquele problema, a emoção já é diferente. Perdoando? Sim. Sem dúvida. E isso é que é esquecer mesmo. Não é esquecer o problema, ninguém vai esquecer. Sim. Mas é esquecer os efeitos, não é? Que antigamente mexiam connosco, agora não. Agora nós somos felizes, andamos já nem pomos os pés no chão, já somos anjos, espírito superior. Mas é preferível, não, é preciso saber que nós temos que ter autoestima também pelas conquistas. Temos que nos sentir felizes, não é verdade? Porque se nos sentimos tristes, assim, voltei a cometer o mesmo lapso, o mesmo erro. É o remorso, é a consciência. Então nós devemos também sentir-nos felizes por ter, de facto, superado o desafio. Ora, a doutrina espírita é uma doutrina racional, apela à razão. E é através da razão que nós temos que compreender melhor as propostas para agir em conformidade. Porque se assim não for, nós estamos a agir automaticamente, de forma impulsiva e que nem sempre é a melhor. Certo? Então, é este o nosso desafio principal na vida. E por isso, o agradecimento a Deus por estarmos no corpo físico. Porque se não estivéssemos no corpo físico, nós estamos à espera de vez do outro lado. Ora, quando estávamos para reencarnar, perguntaram assim: então, como é? Temos aí possibilidades de voltar à carne. Você quer ir? Quero ir, sim senhor. Quero voltar. Exatamente. Então, não fomos, estamos a falar da generalidade das pessoas, não fomos levados à força compulsivamente para estas circunstâncias. Ora, quer dizer que o programa estabelecido teve a nossa concordância e nós cá estamos, cheios de coragem para os enfrentar. Porque, não é verdade? A ver, vamos. É? Não, é isso mesmo que nós estamos a fazer. É a enfrentar. Então, a misericórdia divina facultou-nos o conhecimento, o intelecto, o conhecimento espiritual. Porque agora nós sabemos por que razão é que nós devemos, de facto, perdoar, esquecer, devemos ser pacientes, devemos ser, enfim, complacentes com a compreensão, solidários e fraternos. Porque nós temos um objetivo na vida. E esse objetivo é, de facto, o aprimoramento moral. Então, para sairmos daqui ainda melhores de quando chegamos ao plano físico. Pela noite transcorrida... Perdão. Deixa-me só ver. Portanto, todos os benefícios... Até aquele dia, muito bem. Pela noite transcorrida, durante a qual lhe foi permitido, ainda que inconsciente disso, ter ido ao encontro de familiares, amigos, guias espirituais, para aurir no contacto com eles mais força e perseverança. Acontece muitas das vezes que as nossas provas, os nossos regatos são de facto difíceis. Os nossos compromissos com familiares, com amigos, mas também com aquilo que a humanidade vive, que nos toca a alma, as dificuldades, que não são de facto diretas, mas sentimos-las. E, portanto, é natural que se instale até um certo sentimento de tristeza. E onde vamos buscar consolo? Durante o sono, nós podemos ir ao encontro. E podemos pedir nas nossas orações, antes de adormecer,
que nos permita a graça divina ir ao encontro dos benfeitores espirituais, dos nossos familiares, dos nossos afetos, para que, em diálogo com eles, possamos aurir forças, ânimos. E eles são, de facto, solidários e auxiliam-nos. Não é para estarmos lá na cavaqueira, à volta da fogueira ou da braseira. Não, não. É para conversar e adquirir ânimo. E quiçá mesmo, muitas das vezes, enfileirar-se nos programas de trabalho do outro lado para ajudar e aprender a socorrer e a participar aqui ou acolá das jornadas de trabalho que estão estabelecidas. Portanto, todo esse esforço vem a nosso benefício e saímos, ou melhor, reentramos no corpo físico, quando acordamos, mais felizes, em paz e animados, encorajados para a vida. Ora, nós, em vez de adormecermos a chorar, a lamentar, tenhamos fé, confiança irrestrita em Deus. Porque vamos, neste momento que são de facto de dádivas superiores, ao encontro dos nossos muitos afetos, uns conhecidos desta vida, mas a esmagadora maioria, nós não nos lembramos deles porque eles estão do lado de lá. Estão do lado de lá. Então, retornamos. E muitas das vezes nós pensamos assim, no retorno. Esta noite estive com um espírito de luz, fantástico. Ele deixou-me, de facto, inebriado com o seu amor, com o seu afeto. E eu de certeza que é um anjo. Não, não é. Muitas das vezes são os nossos afetos de vidas passadas. Estão-me a compreender? Que já não reencarnam connosco porque não têm necessidade disso, mas permanecem no círculo familiar. E fazem parte do nosso grupo. E agora eles trabalham como mentores e auxiliares da nossa jornada. Então, como não estão no plano físico, mas não deixam de nos amparar no plano espiritual. Então, a oração também serve para solicitar isso mesmo. Então, essa disposição antes de adormecer é importante para que tenhamos, não só sob o ponto de vista mental, mas vibratório e energético, intencionalmente colocado a nossa fé, a nossa vontade de estar em convívio com esses amigos. Ora, quando isso não acontece, reparem que estamos a falar da nossa atitude intencional. Quer dizer, nós queremos e vamos pedir. E, naturalmente, que a misericórdia divina facultar-nos-á essa oportunidade. A vossa prece deve conter o pedido de graças que necessitais, mas de que necessitais na realidade. Na realidade. Então, nós podemos pedir aquilo que de facto é importante para a nossa vida, mesmo no campo material. No campo material. Pois se nós queremos trabalhar e não temos emprego, nós queremos salário para melhorar as condições de vida, ou pelo menos atender aquilo que é essencial para nós e para a família. Por que é que não devemos pedir? Podemos pedir, sim, mas é aquilo que necessitamos de facto. Eu quero ter dinheiro para comprar um avião. E lá de cima, lá os vendedores dizem, anda a pé que estás muito bem. Ainda tem muita sola no sapato. É o que eles dizem de lá. Quero que me saia a sorte grande. Para quê? Vais-te desgraçar, porque não sabes o que has de fazer a tanto dinheiro? Não, continuas aí com a torneira fechada e vais tendo o que é indispensável para ti. É o que tu precisas. Quer dizer, aquele pouco que nós temos, nós não conseguimos sequer valorizar. Mas Jesus, antes que este mundo fora criado, já Ele estava à direita do Pai. Reparem bem, nós ainda não tínhamos sido criados. E Ele disse aos apóstolos, o Filho do Homem sequer tem onde reclinar a cabeça. Já viram a magnitude da pobreza aqui expressa? Não só no momento do nascimento, na manjedoura, numa estrebaria, companhia dos animais, os seus pais, mais ninguém.
o que é que nós fazemos hoje? Vai a família toda, quando está para nascer uma criança, vai a família toda. Anda a família toda à volta da parturiente, tudo muito feliz. É bom? É. É muito bom. Mas para nós percebermos a magnitude da humildade deste espírito, e ainda nos dias de hoje, quantos milhões de criaturas na Terra não vivem nas franjas da sociedade por indiferença dos demais? Quantos? Deus, que no livro dos Espíritos, os seus atributos, de acordo com aquilo que os Espíritos descreveram, e que o nosso alcance, o nosso conhecimento consegue alcançar, estabeleceu em grau absoluto todas as perfeições. Todas em grau absoluto. Então, se os nossos amigos e concidadãos que vivem na Terra com dificuldades acrescidas, será falta de misericórdia divina? Naturalmente que não. Mas são as provas que ele se entregou na vida. É verdade. Mas nós não podemos, porque é que Deus estabelece ou permite que o afortunado conviva em plano material com o desafortunado? Porquê? Para que o mais afortunado possa deitar a mão, estender as mãos aos mais desafortunados, aliviando-lhes as dores, aliviando-lhes as necessidades e permitindo a uns o exercício da caridade, da humildade, e a outros exatamente o mesmo espírito, o exercício da caridade pelo dom de saber receber. Então, digamos que, apesar de algumas teorias políticas de que todos deveríamos ser iguais, e digamos, iguais no sentido de repartir riquezas, isso não minoraria as dificuldades. Porque é assim que as leis estão estabelecidas. Mas isso não significa que os desafortunados não possam ser aparados pelos demais. Ora, se assim fosse, muitos dos problemas da Terra estariam solucionados. Porque, o senhor sabe, é da notícia, nós lemos o número da percentagem de pessoas que detêm a riqueza no mundo. Quem é que daqui está? Nenhum daqui faz parte desse grupo. Já estou a dizer. Faz? Quem é? Ainda bem que não. Ai não? Eu pensei que sou eu um dessa percentagem. Afinal não, pronto. Então, mas é um grupo muito restrito, que detém essa riqueza. E agora as pessoas vejam para onde é que eles vão depois de morrer. É para o mesmo sítio para onde vão os pobres. Vão para o lado lá e depois cada um vai para o local com o qual se afine. Não é? Jesus bem avisou na parábola do rico e de Lázaro. Não é? E depois, quando chegou o rico lá acima, disse: deixa-me ir aí abaixo para avisar os meus irmãos que tenham cuidado, que afinal isto não é bem assim como nós pensávamos. Não, e a resposta foi: não, que eles têm aí as Escrituras e os profetas. Eles que leiam, que estudem, que meditem, que reflitam. Para aprender, de facto, o que é que nós temos que fazer na vida. Ora bem, estamos a falar desta maneira de orar, que é inútil, portanto, pedir ao Senhor que vos abrevie as provas, que vos dê alegrias e riquezas, isto é, que nos afaste dos compromissos, dos desafios que nós estabelecemos lá de lá. É quando nós estamos lá de lá, nós olhamos para a realidade espiritual e pensamos assim: eu quero vir para aqui o mais rapidamente possível. Quero. Mas quando chegamos ao lado de cá, nós lá em cima fazemos, aquilo é um menu, um cardápio de sacrifícios, de resgates, disto e daquilo. Os benfeitores às tantas assim: calma, olha, arrisca este porque tu ainda não tens capacidade para isso. Eles começam a ler assim: olha, este também não. Não, mas eu quero. Não, tira. Às tantas aquela lista deste tamanho ficou reduzida a este. E sabe Deus quando chegamos aqui. Então, quando chegamos aqui,
O nosso entendimento da felicidade e do bem-estar na Terra é zero de problemas. Zero de problemas. Então, é esse o nosso conceito de felicidade. E como se estabeleceu que, sob o ponto de vista da religião, porque páginas tantas nós somos tocados por este ou por aquele problema e como não o entendemos, bem, já fui ao bruxo, já fui ao médico, já fui aqui, bem, agora vou à igreja. E vou à igreja e a partir de agora eu começo a frequentar a igreja. Ora, a igreja, o que é que estabeleceu desde os tempos mais ancestrais? Fora da fé não há salvação. Ora bem, então fora da fé não há salvação, toca toda a gente para ir afiliar-se nesta ou naquela religião. Fora da fé não há salvação. E como o conceito continua até à morte, mesmo à hora da morte, nós já há aí quem faça a vender uns talhões para construir umas casas do outro lado, não é? Olha, você quer com vista para o mar ou quer com vista para... Não, eu quero com vista para nascente. Muito bem. Então, olha, para isso você tem que pagar mais uns emolumentos porque tem que se tirar licenciamentos e coisas assim do género lá para as obras. Então, a fortuna fica deste lado e ele, depois de morrer, o São Pedro que o atenda do lado de lá. Que o despache conforme bem entender. E as pessoas desiludem-se. Ora, é este fora da fé não há salvação. Para quê? Para juntar as pessoas e ganhar poder. Amedrontar as pessoas. Fora da fé não há salvação. Ora, então eu para ter fé, sim, só me basta dizer eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou protestante, eu sou isto, eu sou aquilo, eu sou aquilo, ou sou espírita, e basta-me. Não preciso fazer nada. Ora, e nós ficamos convencidos que fora da fé não há salvação. Lê do engano. Ora, quando nós chegamos ao lado de lá, uma surpresa. Ora, então, nós vamos à igreja e começamos as ladainhas do costume. Tudo formatado, tudo decorado, tudo repetido. Nós somos capazes de andar até centenas de quilómetros a pé para irmos a Fátima, vir já vem de carro ou de avião, mas para ir, vai a pé até lá, mas de uma vez só, todos os dias, é um sacrifício muito grande. Então espera aí. Ora bem, ando um dia e vou dormir ao hotel. No outro dia, outra vez a pé, por ali adiante, acaba o dia, outra vez ao hotel. E pronto, e eu vou. Não fui a Fátima, não cumpri com o que tinha estabelecido. Cumpri. Mas eu não posso dormir no hotel. Pode. Então aquele sacrifício, eu vou lá mais vezes. Claro, nem o próprio sacrifício físico se faz na íntegra. Porquê? Porque nós estamos sempre à procura de passar entre os pingos da chuva, contornar as situações. Ora, este conceito fora da fé não há salvação, andamos nisto ano após ano, mais ano após ano, mas não mudamos absolutamente nada. Então, eu vou fazer uma pergunta. Qual foi o lema estabelecido por Allan Kardec para a doutrina espírita? Maravilha! Fora da caridade não há salvação. Exatamente. Que é o oposto, mas não foi por oposição. Mas é o oposto, fora da fé não há salvação. E fora da caridade, porquê? Porque entendamos que a caridade está ao alcance do entendimento de cada um. De cada um. Mais ilustrado intelectualmente, menos ilustrado intelectualmente, mas todos compreendemos o que é verdadeiramente a caridade. Então, é esse esforço que nós temos que fazer. Ora, as dificuldades da vida são desafios que nos levam a pensar como é que eu vou usar o meu livre-arbítrio para resolver este desafio. O que é que diria Jesus se eu me encontrasse com ele para me aconselhar? E quando esta disposição mental se abre, do lado de lá, os espíritos que nos tutelam, que estão ao nosso lado, movimentam-se para nos inspirar. Para nos inspirar. Quiçá mesmo relembrando esses momentos que vivemos, porque muitos de nós vêm do tempo de Jesus. Vimos do tempo de Jesus. Não aproveitamos de lá até aqui, pelo menos no que diz respeito à minha pessoa,
Portanto, agora é a altura de retomar o processo de progresso. Então, nos momentos em que estamos fora do corpo, ou ainda no corpo, os benfeitores movimentam-se para nos inspirar e ajudar. Ora, as dificuldades são razão de agradecimento a Deus. Então, não é livrai-me das dificuldades, não. Dai-me coragem para. Já que fui eu que estabeleci compromissos antes de me encarnar. São meus, não é de mais ninguém. E, portanto, sou eu que tenho que os resolver. Certo, porém, que se não o resolver nesta, hei de resolver na outra. Ninguém se furta disso, porque a lei de causa e efeito é inexorável. Está estabelecida e é perfeita. Rogai-lhe que vos conceda os bens mais preciosos da paciência, da resignação e da fé. Não digais, como fazem muitos, não vale a pena orar porque Deus não me atende. O que é que, na maioria dos casos, pedis a Deus? Já vos lembrastes de pedir-lhe a vossa melhoria moral? Ou não, bem poucas vezes o tendes feito. Que é aquilo que exige, de facto, sacrifícios de natureza, enfim, moral, para suplantarmos as nossas dificuldades, enfim, ainda íntimas do nosso caráter. O que preferentemente vos lembrais de pedir é o bom êxito para os vossos empreendimentos terrenos e com frequência haveis exclamado: Deus não se ocupa connosco. Se ocupasse, não se verificariam tantas injustiças. É aquilo que aparentemente aos nossos olhos parece uma injustiça, é só o cumprimento dos desígnios da vida, da lei de causa e efeito. E como tal, na nossa pequenez, relativamente ao entendimento das disposições divinas e das suas leis, nós o que fazemos, com o devido respeito, peço licença, a história da raposa e das uvas. Como não conseguimos alcançar, estão verdes. Então aqui, como não conseguimos entender, nós pensamos que Deus não nos atende, porque afinal de contas o mundo está cheio de injustiças e de problemas, portanto, Ele sequer vai olhar para nós. Portanto, é perfeitamente desenquadrado daquilo que é o sentimento de misericórdia e caridade proposto por Jesus. Perfeitamente desenquadrado. Insensatos e ingratos, se descesseis ao fundo da vossa consciência, quase sempre depararíeis em vós mesmos com o ponto de partida dos males de que vos queixais. É exatamente aí, na voz da consciência, a presença divina em nós. O que é que eu sou? Tu já és bom, tu já fazes muitas obras de caridade. És de facto muito, muito simpático, muito atencioso, muito caridoso. Ok, pois já sou então. Já estou lá para cima. Eu estou aqui em missão para ajudar os outros. Eu já não preciso de qualquer vicissitude nas nossas orações. Não. E meu Deus, eu sou ruim. Meu Deus, olha, como eu me comportei para fulano ou para Beltrano. Não tive o cuidado de ser fraterno, paciente. Ainda sou orgulhoso. Não é verdade? Então, há casos e casos. Quando nós descemos, de facto, com humildade àquilo que é a nossa natureza íntima, não há como sossegar as forças espirituais. Movimentam-se. Onde se acende uma luzinha, eles já sabem que é ali que eles têm que trabalhar. Auxiliar. Quem solicita por esse apoio. Pedi, pois, antes de tudo, que vos possais melhorar e vereis que torrentes de graças e de consolações derramar-se-á sobre vós. Deveis orar incessantemente, sem que para isso tenhais que recolher ao vosso oratório ou lançar-vos de joelhos nas praças públicas. A prece do dia é o cumprimento dos vossos deveres, sem exclusão de algum, qualquer que seja a natureza deles. Portanto, antes de tudo, a oração é a preocupação, o empenho pela prática do bem. E porquê? Porque a pessoa pode, eventualmente, vou dar testemunho, já aqui há uns anos, no trabalho de assistência espiritual,
apareceu o espírito que se manifestou, era uma freira. Tinha sido freira na Terra. Então, ela estava muito preocupada. E perturbada até. Perturbada. Porque... E essa perturbação implica, do lado de lá, a um estado, enfim, harmonizado, lúcido. Porque tudo começa aqui na nossa mente. E às vezes não há razão para essa perturbação. São as nossas especulações. Mas aqui no caso, ela, por questões religiosas e porque fora da fé não há salvação, e é orar, por muito se orar que será salvo, isso incomodava fortemente, porque toda a sua vida foi de atendimento aos pobres. Portanto, tinha uma sobrecarga de trabalho diária imensa. E sobrava-lhe pouco tempo, não é pouco tempo, sobravam-lhe, ou eram poucas as forças, a disposição, no final do dia de trabalho, esgotada, para estar a orar. E então deixava-se ir, mas não deixava de atender com amor, com dedicação, os seus deveres para com os mais necessitados. E isso foi explicado e a senhora começou a harmonizar-se e a começar a ganhar um ângulo diferente sobre a situação, por aí adiante, e acabou por se acalmar. E veio, entretanto, de seguida um espírito que era tutelar desta e dizia: tudo isto é só um problema de especulação mental. A senhora estava preocupada com um detalhe da sua convicção religiosa. Contudo, a sua obra fala por ela. Então, e ficou registado na minha memória este exemplo. E às vezes voltamos outra vez à caridade. Não é por muito se orar. Estamos a falar também para nós espíritas, mas é sobretudo o exercício da caridade, que começa em nós e que depois se transfere para o exterior no atendimento àqueles que necessitam e que muitas das vezes se cruzam connosco. Então, digamos que isso não é uma situação exclusiva. Contudo, nós sentimos essa necessidade de estarmos em ligação com Deus. Então, a oração não exige requisitos, exige disposição interior, confiança em Deus. E nos mais diversos locais onde nos possa ser possível, de dia ou de noite, sentados de joelhos ou de pé. O que importa é, de facto, a natureza íntima da criatura, a sua disposição moral, espiritual, para estabelecer essa ligação com Deus. Portanto, não há fórmulas. Jesus, quando interpelado como deviam fazer a oração, ele deixou como roteiro o Pai Nosso. Tudo o resto gira em torno disso. Mas se eu não quiser fazer o Pai Nosso, não estou, de facto, vinculado a qualquer compromisso. É a minha conversa com Deus. Com um amigo a quem de quem vou à procura para lhe levar as minhas preocupações, os meus agradecimentos e pedir amparo para isto ou para aquilo. Não é um ato de amor a Deus assistirdes os vossos irmãos numa necessidade moral ou física? Uma oração. Não é um ato de reconhecimento e levar-lhe o pensamento quando uma felicidade vos advém, quando evitais um acidente, quando mesmo uma contrariedade vos roça a alma, desde que não vos esqueçais de exclamar: bendito sejas meu Pai? Não é um ato de arrependimento de vos humilhardes diante do Senhor, quando sentis que falistes, ainda que somente por um pensamento fugaz, para lhe dizerdes: perdoai-me, meu Deus, pois pequei por orgulho, por egoísmo ou por falta de caridade. Dá-me forças para falir, dá-me forças para não falir de novo e coragem para a reparação da minha falta. É certo e sabido
que qualquer falta cometida, naturalmente, requer do faltoso, ou exige as leis da vida, a reparação. E para isso, o primeiro passo é o arrependimento. Digamos que é a consciência do ato. E, naturalmente, quando ele é feito de forma... quando é tomado de forma consciente, o remorso é automático. E logo de seguida, o espírito que pretende é a reparação da falta. E a reparação da falta não tem necessariamente que ser executada para aquele que foi alvo do nosso desvario. Nós ficamos em dívida para com as leis da vida. Então, se não é neste, é naquele, se não for naquele, é naquele outro, para onde se dirigirá a nossa ação diante de uma circunstância semelhante, para que o nosso livre-arbítrio possa ser usado e superada aquela dificuldade. Portanto, arrependimento e reparação. Isso independe das preces regulares da manhã e da noite e dos dias consagrados. Como vedes, a prece pode ser de todos os instantes, sem nenhuma interrupção acarretar os vossos trabalhos. Dita assim, pelo contrário, santifica-o. Quer dizer, a criatura age em conformidade com a sua intimidade e por amor ao próximo. Tende como certo que um só desses pensamentos, se partir do coração, é mais ouvida pelo vosso Pai Celestial do que as longas orações ditas por hábito, muitas vezes sem causa determinante, e às quais apenas maquinalmente vos chama a hora convencional. Portanto, a oração está acima de qualquer convencionalismo. Está acima de qualquer, princípio, orientação menor. Sejamos espontâneos, sejamos leais para com os desígnios da caridade, e assim estamos em oração com Deus em todos esses momentos. Seja no momento de reflexão sobre o nosso caráter e da necessidade de transformação. É uma oração esse momento, em que a criatura está de facto concentrada e envolvida espiritualmente e em ligação com os bons espíritos. Seja no momento de atenção para com o próximo, é caridade. Seja de facto no momento de recolhimento para a oração, é um facto. Portanto, nós queiramos assim agir em ligação permanente com Deus, senão quando os nossos maus pendores, em vez de nos elevarem, rebaixam-nos e dificultam-nos assim a ascensão espiritual. O nosso trabalho está terminado. Esta é uma mensagem do Espírito Monod de 1862. Esta mensagem foi recebida em Bordeaux naquele ano. Alguma dúvida relativamente a esta matéria? Não há dúvida? Vamos fazer o teste para a semana? É tudo escala... Quanto? É 5, não é? Escala 5. Agora vai ser no 5 tudo. Muito bem. Então, nós vamos pedir licença para o encerramento do nosso trabalho, tendo como ponto de partida esta mensagem: Jesus, rogamos saúde e amparo para todos. Então, vamos unir as nossas almas, os nossos espíritos em oração, numa oração singela. Pai de infinita misericórdia, estamos reunidos e unidos em espírito, com sentimentos entrelaçados. Pedimos, Senhor, que atendas aos nossos bons propósitos, de elevarmos as nossas almas em oração para estabelecermos sintonia com as forças espirituais que vos representam e que em teu nome nos amparam os passos. Nesta época, Senhor,
recordamos o nosso querido amigo Jesus, a quem entregaste a missão de conduzir todo este grupo de espíritos encarnados e desencarnados. E por isso, a nossa rogativa é para que se juntem igualmente e se beneficiem todos aqueles que se encontram em sofrimento, em dificuldades, para que as nossas vibrações a todos alcancem, a fim de sentirem a vossa presença em ânimo e coragem, para seguirem adiante nas provas a que se encontram. Mestre querido e Pai amado, pedimos-te por aqueles que ainda se desesperam, se aturdem com as dificuldades, mas aqueles outros que agem ainda por má fé, perturbando e lutando contra os esforços empreendidos em favor do progresso espiritual e social, humano. Mestre, nesta hora em que nos dispomos em oração, concorrendo para o socorro dos que mais sofrem, faz uso dos nossos bons propósitos, das nossas vibrações, das nossas energias que se dilatam e fluem da intimidade da nossa alma, para que os necessitados sejam socorridos e amparados. Lembramos os nossos afetos, aqueles que são fonte da nossa preocupação, próximos ou distantes, Senhor, fazem parte do nosso grupo mais íntimo e a quem nos entregaste para amparar, orientar, dá-nos coragem e ânimo e auxilia-nos nos momentos de fraqueza moral, quando não, por deficiência, não sabemos interpretar de facto a proposta do vosso amor. Pedimos licença, Senhor, para o encerramento da tarefa da manhã, rogando o envolvimento de toda esta Assembleia que se reparte pelos dois lados da vida, para colhermos da vossa misericórdia e do vosso amor, paz, harmonia e saúde para todos. Muito obrigado.